quero falar aqui nessa noite sobre Neemias, um homem que conquistou um grande projeto, responsável por reconstruir os muros de Jerusalém. Algo que durante anos estava destruído. Quando chega uma notícia a ele, o coração dele se enche de tristeza pela notícia que ele recebeu. Mas naquele momento também ele deseja estabelecer algo grande diante do Senhor. E por isso ele teve uma grande vitória. Amém? Neemias capítulo 1, versículo 3 diz assim: E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias, copeiro do rei, homem de confiança. Ele provava a bebida do rei antes que ele tomasse, para saber se estava contaminado ou não. Era um homem de uma extrema confiança do rei. Ele vivia no palácio, ele tinha conforto, não lhe faltava nada. Era um homem com um status, uma posição social. De repente chega a ele a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas queimadas a fogo, o povo vivendo naquela situação. Então aqui diz que ele chora, ele se lamenta durante dias, e ele estabelece um jejum diante do Senhor, porque ele tinha um grande projeto, um projeto ousado, de reconstruir aqueles muros. Então ele vai diante do rei, para que ele conquiste algo grande. Primeira coisa que nós devemos aqui aprender, é sobre motivação. Aquilo que motivou Neemias a estabelecer um grande projeto. A motivação é o motivo para entrar em ação. O porquê eu farei isso. O porquê eu estou aqui durante 12 dias, me consagrando, buscando ao Senhor, crendo que 2022 eu viverei uma história diferente, que Deus estará comigo em cada momento, em que eu estou aumentando o meu nível de fé e consequentemente aumentando o nível das minhas conquistas, mas isso tudo tem um porquê. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: O Senhor contudo disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e repetir isso comigo e diga assim: o Senhor vê o meu coração. Aqui o profeta chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E quando ele vê os irmãos de Davi, altos, fortes, soldados preparados para a guerra, ele acha que seria uma lição ou uma missão fácil de realizar. Vou ungir logo, esse aqui tem tipo de rei, altura de rei, fala como rei, preparado como rei, mas não é rei. Deus diz: eu não vejo como homem, eu não vejo a aparência, eu olho para o coração. Eu não olho para a preparação de alguém que está estabelecendo um projeto. Eu não olho para a qualificação de alguém que deseja conquistar algo grande. Eu olho para o coração. Porque o coração é a matéria-prima para um grande projeto. Porque Deus já sabe como nós nos comportaremos quando alcançarmos esses projetos. Deus já nos vê na casa própria, com o casamento restaurado, sendo um líder dentro da igreja, ministrando a outras pessoas, testemunhando do poder de Deus. Ele vê o nosso coração naquele momento. Então a primeira coisa que nós devemos atentar para nós mesmos: qual é a minha motivação?
É motivação para mostrar para os outros? É motivação para provar que eu sou capaz? Ou é uma motivação para engrandecer o nome do Senhor? Para que todos vejam que Deus é capaz de fazer na minha vida. Nós devemos atentar para isso. Porque o grande projeto não era para os preparados, mas para os motivados. E motivado não falo aqui daquela pessoa alegre que está sempre feliz, sempre para cima, né? Tipo o pastor Maurício Rafael, ele é sempre muito motivado. E nós devemos ser assim. Mas aqui eu estou falando sobre uma motivação também do nosso coração. Daquilo que nós desejamos fazer. Então, as grandes conquistas não são para os preparados. Elas são para os motivados. Porque o profeta quis ungir o novo rei de Israel. Mas passaram-se os filhos. Até que chegou o momento, ele perguntou, mas espera aí, não tem filho mais nenhum aí? E o pai lembrou que tinha um cuidando das ovelhas, lá escondido no pasto. Eu não sei há quantos dias ele estava lá. Mas a verdade é que ninguém se assentou à mesa até que um homem com uma motivação correta chegasse, porque aquele seria ungido, o novo rei de Israel. O que eu quero dizer para você nessa noite é que as grandes conquistas não são para aqueles que estão à sua volta, talvez com o olhar humano, preparados para conquistar. As grandes conquistas são para aqueles que Deus chamou, Deus escolheu e que tem um coração reto, comprovado na presença dEle, porque daí Deus fará grandes coisas. Querido, ninguém vai se assentar à mesa até que você chegue. Ninguém vai conquistar aquilo que é seu. Pode haver gente mais qualificada, mais preparada, mas aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus está entrando num projeto junto com você, ninguém vai conquistar. Por quê? Porque existe uma motivação correta. Não é pela preparação, não é pela qualificação, mas é por aquilo que Deus olha no nosso coração. Eu não vejo como vê o homem, eu olho para o coração. Quantas pessoas que a gente diz, nossa, mas não tinha como acontecer através da vida dela. Como que conquistou tudo isso? A gente está olhando com os olhos naturais, mas Deus está sondando o coração. E quando o nosso coração está reto na presença de Deus, quando Deus sabe que eu permanecerei firme, quando Deus sabe que eu quero exaltar o nome dEle, quando Deus sabe que mesmo diante das dificuldades eu continuo servindo a Deus, eu continuo amando a Deus, Deus sabe que pode confiar a nós grandes projetos, e Deus está declarando sobre a sua vida hoje, que Ele quer te confiar projetos ainda maiores do que você planejou. Basta você manter um coração motivado, com a motivação correta, na presença dEle, em nome de Jesus. E qual é a motivação que nós devemos buscar, para Deus nos ajudar a realizar os nossos projetos? A primeira coisa é que nós devemos acreditar em nós mesmos, como Deus acredita na gente. Ah, pastor, mas daí é soberba. Não, querido. Soberba é ter orgulho das coisas erradas. Mas você deve se orgulhar de ser um bom pai de família. Você deve se orgulhar de ser fiel à sua esposa. Você deve se orgulhar dos seus filhos estarem na casa de Deus. Você deve se orgulhar que mesmo diante das dificuldades, você continua sendo fiel a Deus. Isso é um bom motivo para você se orgulhar. Então acredite em você, como Deus acredita em você mesmo. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Deus acredita naqueles que creem. Senhor, mas será que eu posso alcançar esse projeto? Se podes, tudo é possível ao que crê. Acredite mais em você, no seu potencial. Acredite mais naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Imagine, não foi ungido o preparado, mas foi ungido aquele que tinha a motivação correta, que continuava servindo mesmo escondido lá,
cuidando das ovelhas, Davi. Aí chega o momento da virada na vida de Davi, diante do gigante Golias, todo o exército de Israel tremendo de medo, ninguém mais sabia o que fazer, e chega aquele rapazinho, que chamaram ele de metido. O que você está fazendo aqui, presunçoso? Os próprios irmãos o acusaram disso, e ele diz: não, eu acredito em Deus, e acredito naquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Saul, dá uma oportunidade, que Davi está on hoje, Davi chegou hoje, eu estou aqui. Você vai chegar no próximo ano diante de projetos, e você vai dizer: eu orei e jejuei, Deus está aqui comigo hoje. Hoje eu estou on para conquistar algo grande na minha vida. E sabe o que ele pega? Umas pedrinhas. As pessoas ficaram olhando para ele. Golias disse: você acha que eu sou cachorro para vir com pedra, com essas coisas? Para, rapaz, te arranca daqui. Ele diz: não, eu acredito naquilo que eu posso fazer na presença de Deus. Ele pega aquelas pedras, você conhece a história, e ele joga, meu irmão. Eu não sei se ele era bom de mira ou não, a Bíblia diz que ele treinava, mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que ele tenha jogado para o lado errado, Deus diz: eu acredito em quem confia em mim. E aquela pedra foi na direção certa, acertou a cabeça do gigante. Ele foi lá depois e cortou a cabeça do gigante fora. Acredite mais em você, acredite naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você não pode ficar olhando para o lado e dizer: nossa, mas está todo mundo com medo, está todo mundo retrocedendo. Olha aquele ali, rapaz, ele tem 3 espadas. Aquele lá, olha a patente dele, ele é general e ele não tem coragem de lutar com Golias. Quem sou eu, vermezinho de Jacó, para bater nessa porta? Quem sou eu? Eu vim lá do interior do Paraná, diante de uma cidade como essa, tanta gente buscando durante anos. Eu vou ousar buscar esse projeto? Não, eu não farei isso. Querido, Deus olha dos céus e diz: se você acreditasse em você como eu acredito, porque se você crê, tudo é possível para você. Faz aquilo que os outros não têm coragem de fazer. Bate na porta da onde as pessoas não têm coragem de bater, mas entra lá como um filho e uma filha do Deus Altíssimo. Lança as pedras, porque Deus acredita em você, em nome de Jesus. Segunda coisa, confie em Deus. Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Entrega os teus 12 meses ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Querido, confie em Deus, confie naquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Eu já contei isso aqui uma vez. Quando a gente leva os nossos filhos, primeiro dia na escola, e a gente fica olhando, né? Já vai lá na escola e olha, mas será que nesse canto aqui as crianças não podem se machucar? Será que as professoras vão cuidar bem deles? Será que é assim mesmo, né? Eu não vou nem perguntar para os pais, mas as mães entendem do que eu estou falando, né? Nossa, passei a pomadinha, eu passo o perfuminho, mas será que vão cuidar tão bem quanto eu? E a gente larga lá no primeiro dia. Às vezes meia hora depois nos ligam: olha, não para de chorar, você pode vir buscar hoje. Aí tem aquele tempo de adaptação. Mas se a gente desistir, o propósito deixa de se cumprir. Porque a gente entrega lá uma criança que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se relacionar com os amigos, talvez não saiba nem caminhar direito. Mas no final do ano, quando a gente vai buscar, quando tem aquela apresentação maravilhosa, a gente vê eles lá dançando, talvez até cantando em inglês, fazendo coisas que a gente jamais imaginava que eles poderiam fazer se estivessem na nossa presença. Mas nós precisamos confiar naquela professora, naquela escola, que eles fariam o melhor pelos nossos filhos. O que eu digo para você é:
confia, entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer, porque no final você vai ver um resultado muitas vezes melhor do que se aquilo ou aquele projeto estivesse nas tuas mãos. Como seriam os nossos filhos se a gente não confiasse na escola, nos professores? Eles não desenvolveriam da forma que eles desenvolvem lá. E é o mesmo com o Senhor, porque às vezes a gente pega os nossos projetos e a gente até diz: esse projeto vai entrar comigo no ano de 2022, mas ele entra embaixo do nosso braço e ele termina 31 de dezembro de 2022, debaixo do nosso braço. E Deus diz assim: rapaz, eu queria só uma oportunidade de poder fazer algo, mas você segurou para você esse projeto, não deixou eu agir. É difícil, claro que é, mas pega os teus projetos, coloca nas mãos de Deus, e você vai ver que assim como na escola, no último dia, a gente vai para uma apresentação, celebrar as conquistas dos nossos filhos. Você pode ter certeza que lá no final do ano de 2022, Deus estará apresentando diante da sua vida as grandes conquistas, a evolução, o desenvolvimento, o crescimento, a prosperidade em todas as áreas, em nome de Jesus. Neemias, o sucesso do projeto dele era que ele estava próximo ao rei. Neemias 2, versículo 1 diz: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Ele não podia chegar diante do rei triste, desanimado, com aquela cara de cheque predatado. Ele tinha que chegar sempre feliz, animado, motivado. Mas naquele dia ele estava triste. E o rei pergunta: o que aconteceu? Você nunca esteve assim antes. Isso só pode ser algo do teu coração. E ele diz: meu rei, é que a cidade onde estão sepultados meus pais está destruída. E o rei pergunta a ele: o que você gostaria de pedir? Quando ele está próximo do rei, quando ele apresenta a sua tristeza, quando ele decide ser transparente diante do rei, surge uma oportunidade dele conquistar algo grande. O problema é que as pessoas, quando estão tristes, desanimadas, quando pecam, elas se afastam do rei, quando deveria ser totalmente ao contrário. Quando nos momentos de maior desafio é que a gente deveria estar ainda mais na presença de Deus. E quando ele decide estar na presença do rei, o rei diz: ei, só pode ser algo do coração. Porque havia nele um coração sincero. O rei sabia qual era a motivação dele. O rei lhe perguntou o que ele gostaria de pedir. Ele teve uma oportunidade para apresentar algo diante do rei. O que você está apresentando ao rei nesses dias? Talvez você chegue aqui meio desanimado, dizendo: poxa, mas está tão difícil agora, e como é que vai ser? Não interessa, você está na presença do rei. E aqui o rei te pergunta: o que eu posso fazer por você? E Neemias, ele ora a Deus. Ele não sai falando, escrevendo no papel, dizendo: olha isso, talvez possa melhorar o cômodo. Olha, rei, talvez eu estou aqui te servindo, mas eu quero casar, eu quero que a minha esposa, os meus filhos tenham algo. Não, ele não sai de uma forma irresponsável, fazendo projetos. Ele ora a Deus, ele busca saber se Deus entraria com ele naquele projeto. Então ele ora ao Senhor. Quando o rei diz: o que você gostaria de pedir?
E ele responde: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Olha esse homem, especialista em projetos. Quando o rei pergunta a ele o que ele precisava, o que era necessário, e o rei pergunta: quanto tempo vai levar? Quando você voltará? Ele já sabia o que dizer ao rei. Entende por que é um projeto, não é um pedido de oração? Porque o rei quer saber: ei, quanto tempo? Isso é um projeto para dezembro, para março. Tem coisas que não adianta você dizer que vai concluir em 2022. Mas você deve começar em 2022. Porque são projetos talvez de 2, 3, 5, 10 anos. Se você vai construir uma casa, provavelmente você não vai conseguir terminá-la em um ano. Mas você tem que saber até onde você vai chegar no mês de dezembro. Você quer ser um líder de GR? Você já sabe qual é a data que começa as próximas escolas? Você já sabe que primeiro é a escola de princípios, depois a escola de servos, depois a escola de líderes? Você não pode atropelar as coisas. Quando ele se apresenta diante do rei, ele sabia quais eram as etapas do projeto dele. Ele tinha tudo planejado, ele sabia quanto tempo, quanto recurso necessário para reconstruir aqueles muros. E no versículo 7 ele segue dizendo: e a seguir, acrescentei. Isso é tremendo. Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Querido, o rei pergunta para ele: quanto tempo vai levar esse projeto? Ele diz: Senhor, vai levar tanto tempo. Mas o seguinte, o senhor pode dar uma carta para o cara lá que cuida da floresta, porque eu vou precisar de umas madeiras. Libera a minha passagem lá naquela terra. E ele diz: porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Deus cumpriu o pedido dele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Vai além. Seja ousado. Já que você está na presença do rei, apresente os seus projetos. Talvez o que você tenha para apresentar ao rei são prazos, são impossibilidades, são dificuldades para conquistar os teus projetos. Para com isso e apresenta ao rei aquilo que você necessita para conquistar e fazer cumprir o seu propósito. Entende isso? A gente está dizendo: ai Senhor, mas é tanto tempo. Você está apresentando ao Senhor quanto dinheiro vai custar para o seu projeto, ao invés de você pedir os recursos para esse projeto. Entende a diferença? Fazer um projeto aqui vai custar 500 mil reais. Querido, ok, muito bem, mas peça para Deus a provisão para que todos os meses você possa investir e no final você cumprir aquela meta que necessita. Foi o que ele fez. A proximidade dele com o rei e um projeto nobre, claro, trouxe a bênção. Ele tinha a carta, a autorização, ele tinha a provisão, ele tinha os recursos necessários. Então agora ele podia seguir em direção à conquista do seu projeto. Maravilha. Neemias sentou. Ah, rapaz, o rei está comigo. Vou passar naquela terra lá, todo mundo tem que abrir espaço. E ainda eu vou levar madeira. Ele já falou que está comigo. Ele ficou deitado em berço esplêndido? Não.
Não. Quando ele chegou para reconstruir os muros, Neemias 2,17 diz: então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ok, a situação é essa. Agora, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Querido, os nossos projetos são apresentados diante do Senhor. Ele libera o recurso, a provisão, o favor, mas existe a nossa parte, que é trabalhar para conquistar cada um dos projetos. Você vai entrar no ano de 2022 e não será como um passe de mágica, mas você talvez vai se deparar com algo destruído, com algo que precisa fazer valer o seu projeto. Você vai dizer: ok, está tudo assim, agora venham, vamos trabalhar, edificar, mudar essa situação. Então a Bíblia diz que eles vão e eles sofrem resistência, zombaria, as pessoas queriam matar eles. A Bíblia diz que com uma mão eles seguravam a espada e com a outra mão eles trabalhavam. Por quê? Porque era um tempo de guerra, mas eles sabiam que quando Deus começa a boa obra, era fiel para cumprir. Se o rei havia liberado favor, eles cumpririam aquilo que eles haviam proposto. Entenda que talvez no ano de 2022 você vai estar em alguns momentos com uma espada nas mãos e com a outra executando o teu projeto, mas não pare, não desanime, porque existe algo para ser feito e não pode ficar pelo caminho. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se coloque em pé, por favor, porque em 2022 eu quero declarar sobre a sua vida que será um ano de muito trabalho. Ah, pastor, não, ai, trabalho não. Querido, só conquista algo grande quem trabalha de uma forma grande. 2022 será um ano de muito trabalho, mas um trabalho onde você verá o resultado, onde você verá a transformação, a conquista. É onde você terá a oportunidade para se desenvolver, crescer. É onde Deus te levará a um outro nível. Mas aqui diz que aquele muro, aonde mais de 150 anos ficou destruído, por conta de um homem que se motivou a mudar aquela situação. Veja que Neemias não era engenheiro, Neemias não era responsável por nada disso, mas aquela notícia gerou uma motivação no coração dele. Deus está te motivando a coisas aí que você não entende, que você está dizendo: essa guerra não é minha, não, eu nunca mexi com isso. Mas Deus está te motivando com projetos novos no teu coração, para você conquistar aquilo que você nunca conquistou. E Neemias decide trabalhar, decide se unir a pessoas que estavam dispostas a trabalhar. Tira da sua vida aquelas pessoas que te afastam do trabalho, do projeto de Deus. Te afasta dessas pessoas, porque essas pessoas não estarão dispostas a lutar contigo para reconstruir as muralhas. Mas aquilo que durante mais de 150 anos ficou destruído, aonde gerações viveram em miséria, em vergonha, um homem que decidiu colocar um projeto diante de Deus, fez com que em 52 dias aquela história fosse transformada. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que Deus abreviará o tempo de gerações na sua vida, na sua família, na sua história. Aquilo que durante décadas não foi possível conquistar, Deus em poucos dias fará uma grande virada na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Eu declaro que assim como aqueles 52 dias mudaram não somente a história de Neemias, mas a história do povo de Deus, Deus fará em poucos dias, não somente algo que vai reverter, que vai mudar a sua história, mas pessoas usufruirão da bênção que o Senhor está liberando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se essa palavra é para você, dê um aplauso ao Senhor, glorifique o nome dEle, em nome de Jesus.
Queridos, existem tempos em que nós lutamos, que nós perseguimos, mas existem tempos onde Deus abrevia a nossa conquista. Mas vai levar muito tempo. Eu estou aqui decidida a cumprir esse projeto. E Deus faz a provisão ser multiplicada. Deus muda o tempo. Deus reverte a história. Porque um homem, uma mulher decidem estabelecer algo grande, algo novo, algo inédito diante do Senhor. Te prepare para o novo, para o inédito de Deus. Eu vou repetir. Talvez você está dizendo que essa guerra não é sua. Talvez você está dizendo que nunca se envolveu com isso. Mas Deus está colocando novos projetos para você experimentar aquilo que você nunca experimentou na sua vida. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.